Fala Expert, seja bem-vindo à nossa dica número 5. E nessa dica nós vamos falar sobre volume. Como que nós calculamos o volume das nossas peças, das mais simples até as mais complexas. Eu vou te mostrar 3 formas diferentes para você medir o volume de um recipiente, de uma peça, de alguma coisa que você esteja projetando, de maneira bem simples, ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente medir o volume da nossa peça, eu fiz aqui essa peça muito simples, né? Com apenas um retângulo extrudado. Para a gente medir o volume disso aqui, a gente tem que vir aqui ó, na ferramenta de avaliar, propriedade de massa. Aqui ele já tem as propriedades, ó, densidade, massa, volume em centímetros cúbicos. E nós podemos vir aqui em opções e mudar as unidades de medidas conforme a nossa necessidade. Por exemplo, eu quero o volume aqui em litros. Eu coloco unidade de volume, litros e dou um OK. Ele já automaticamente calcula aqui para a gente. Essa peça aqui, ó, ela tem 0,25 litros. Beleza? Simples, né? Então, se eu fazer um chanfro aqui, ou fazer um corte, alguma coisa que altere esse volume, ele vai calcular lá? Vai. Eu vou fazer aqui um chanfro. Vou fazer um chanfro aqui bem grande, considerável. Vamos na ferramenta de avaliar, propriedade de massa. Ó, já mudou o volume, já é 0,16, antes era 0,25, não é mesmo? Beleza, muito simples, não é mesmo? E agora se a gente tem que medir um volume de um recipiente que ele tem uma geometria um pouco mais complexa, como é que a gente faria isso? Para isso eu fiz aqui um desenho representativo de um frasco, digamos assim. Ele tem uma parede, se eu for cortar aqui, ó, ele é assim na parte interior dele, ele tem umas curvas bem características. E como é que nós faríamos para medir esse volume? Nós temos 2 formas para fazer isso. Uma seria utilizando o recurso combinar, outra seria utilizando o recurso recuar, ou endentar. Ela tem 2 nomes ali. Como que funciona isso? Vamos primeiro fazer com o recurso combinar para você entender. Aqui, ó, no mesmo plano inferior que foi feita essa peça, aqui no plano superior, eu vou fazer aqui ó, um esboço e vou passar esse meu retângulo aqui externamente à peça, para que eu extrude isso aqui e ela cubra totalmente essa peça. Eu vou fazer agora isso. Vamos extrudar esse esboço. Vou tirar a opção de mesclar, porque eu quero que gere 2 corpos. E vou colocar aqui ó, até a superfície. Aqui a gente pode adequar conforme a necessidade, mas eu quero até aqui em cima. Ok. Feito isso, agora a gente vai lá inserir recursos e vamos utilizar o recurso aqui, ó, combinar. E nós temos 3 opções. A opção que a gente vai utilizar aqui é subtrair. Ou seja, do corpo principal nós vamos extrair alguma coisa de dentro, digamos assim, outro corpo. De um corpo externo nós vamos retirar um corpo interno dela. Então o corpo externo seria o quê? Esse retângulo que nós fizemos e extrudamos aqui, que transpassou todo o modelo. E o que vai ser combinado vai ser o recurso, ou seja, o corpo do recipiente. Pronto, feito isso eu vou dar um OK. Ele vai dizer aqui que vai separar os corpos, ou seja, vai ter 2 corpos diferentes, porque eles estão cortando, ou seja, não está, digamos, o corpo externo ele não está passando totalmente, ele está na mesma base e na mesma parte superior da peça. Ok, é isso mesmo que eu quero. Eu vou fazer um corte aqui. O que esse comando fez? Ele dividiu a parte interna e a parte externa. Porém, essa parte interna aqui, nós podemos considerar como o líquido, digamos assim. O líquido que vai estar dentro desse recipiente. Porque se você for notar, aqui está o recipiente, tá vendo? Isso aqui seria o recipiente. E o recipiente, ele subtraiu. E aqui ó, nós podemos o quê? Ocultar essa parte que não nos interessa. E ó, nós temos aqui apenas o líquido, digamos assim. Então nós podemos vir em avaliar, propriedades de massa. E aqui nós temos o volume desse recipiente até o topo dele, digamos assim. Então essa seria uma forma de fazer. Ó, ele teria 26,62 mililitros, ok? Porque a unidade está em mililitros. Se a gente colocar em litros, ele vai dar em litros ali também, ok? Beleza, essa é a primeira forma, digamos assim. Eu vou deletar e vou deixar somente esse aqui, ó. Porém, para ficar mais fácil, eu vou colocar cego aqui, ó. Eu vou colocar aqui 50 milímetros só. Para demonstrar o outro método para fazer isso.
que seria utilizando esse recurso aqui, ó, inserir, recurso, recuar ou indentar. Aqui ele também faz um corte, porém ele mantém os corpos, ele separa, mas mantém os corpos que eu quero aqui, digamos assim. Bom, e aqui nós temos algumas opções para utilizar esse recurso. Primeiro ele pede qual é o corpo-alvo. O corpo-alvo será a parte externa. Qual é o corpo ferramenta, digamos, que vai cortar, digamos assim. Nós vamos selecionar aqui, ó, o nosso recipiente. E nós vamos selecionar aqui a ferramenta de cortar. E vamos dar um OK. E o que ele fez aqui para nós? Ele dividiu a parte externa, a parte interna e o recipiente. E aqui, ó, na pasta de corpos, ele formou 3 corpos diferentes. Ó, esse aqui seria o recipiente, esse aqui seria o líquido, digamos assim, e esse aqui seria o corpo externo que não nos interessa. Vou dar um Ctrl Q aqui para atualizar. Então, se eu colocar esses dois aqui, ó, o recipiente e o líquido, eu tenho agora um controle da altura para saber o volume que tem ali. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes, como eu coloquei cego e coloquei 50 milímetros, está aqui, ó, 50 milímetros. Eu posso aumentar isso aqui para 80 milímetros, digamos. 80 milímetros. Eu quero saber qual é o volume em 80 milímetros desse recipiente. Então eu vou ocultar esse recipiente. E agora a gente pode vir avaliar propriedade de massa e a gente sabe que em 80 milímetros ele vai ter um volume de 20,96 mililitros. Legal? Então essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima.